Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que, de acordo com Provérbios 29:17, um dos pedidos de Deus para os pais é que os pais ensinem, disciplinem os seus filhos, porque isso trará descanso e tranquilidade aos pais no futuro. Se você não mostra para os seus filhos a diferença entre o certo e o errado e não os disciplina, pode ter certeza que você não terá tranquilidade e descanso no futuro, mas terá pesar, dor e sofrimento. Entretanto, a disciplina bíblica nunca tem o propósito de rebaixar a criança, destruir a autoestima dela. Existem muitos pais irresponsáveis que nem mereciam, na verdade, serem chamados de pais, que por meio da disciplina eles implantam baixa autoestima, crenças negativas sobre a própria criança, destroem as emoções das crianças, a capacidade delas de tomarem decisões, ou seja, há pessoas totalmente despreparadas para serem pais. E se você não quer ser uma pessoa despreparada, se você não quer ser um instrumento do demônio para destruir a vida dos seus filhos, você não pode perder esta lição de agora. Primeiramente, qual é a importância da disciplina e da correção de uma criança segundo o texto bíblico? Vamos ler aqui alguns trechos de Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: quem aceita ser disciplinado está andando no caminho da vida, mas quem rejeita a correção desvia outros do caminho. A Bíblia não encara a disciplina como uma coisa ruim, mas como uma boa coisa, como uma coisa boa. Por quê? Porque ela mantém a pessoa no caminho da vida. Esse é o propósito da disciplina, manter a pessoa no caminho da vida, da sabedoria. Provérbios 23, 13 e 14 complementa esta ideia dizendo o seguinte: não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você a livrará da sepultura. Biblicamente, a disciplina é válida, é importante, porém com um propósito: manter a pessoa no caminho da vida. Interessante que na Bíblia a disciplina também tem um propósito redentivo. Provérbios 19:18 diz assim: dê a seu filho o castigo necessário enquanto é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho à morte. Ou seja, Provérbios estabelece a disciplina no contexto de uma esperança para o futuro, para que a criança no futuro saiba discernir melhor entre o bem e o mal, para que a criança saiba que existem limites e ela, tendo este conhecimento, ela terá uma vida de muito mais qualidade, saberá se portar na sociedade diante de autoridades, especialmente diante de Deus. E por que os pais têm que trabalharem desta forma? Porque os pais sabem que os filhos têm uma natureza pecaminosa assim como eles. Então a natureza pecaminosa precisa da correção. Porém tem um detalhe muito importante. A disciplina na Bíblia, ela é o último recurso, porque em primeiro lugar vem o ensino paciente e amoroso por meio das palavras e por meio do exemplo. Antes de instruir o ser humano a disciplinar os seus filhos, em Deuteronômio capítulo 6, 4 até o versículo 8, veja o que Deus disse. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nestas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre esses mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Veja que a disciplina física não está em primeiro lugar na Bíblia, ela vem em último lugar. Ela é necessária, mas nenhum pai, nem uma mãe deve disciplinar fisicamente um filho ou dando um pequeno castigo que seja, sem antes amar a Deus de todo o coração, sem antes meditar nas palavras de Deus e ensinar pelo exemplo e com diligência os seus próprios filhos. Em Deuteronômio 6, verso 7 diz: converse, ou seja, o diálogo é sempre a prioridade. Muitos pais são extremamente doentios, porque eles não se lembram que um dia eles foram crianças. E assim como eles gostariam de terem tido adultos que exercessem paciência e amor para com eles, eles não param para pensar que agora os filhos deles que estão precisando disso. Então pare com essa ideia de cobrar de uma criança como a criança fosse um adulto. Isso é uma imbecilidade sem tamanho. Muitos pais olham para os filhos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, olham para as crianças como se fossem adultas. Se as crianças soubessem tudo e aprendessem com a mesma metodologia que os adultos, Deus não tinha dito em Deuteronômio 6, 7 a 8, para ensiná-las com diligência, pela repetição, através do diálogo, inclusive para amarrar os mandamentos nos braços, na testa, nos batentes das portas. Ou seja, Deus sabe que a criança precisa de repetição. É importante ter paciência com a criança. Então, pai e mãe, se você quer criar filhos para o Senhor e não para o diabo, é muito importante que você discipline dentro dos moldes bíblicos, ou seja, a disciplina vem em último lugar. Primeiro vem o ensino pela repetição, pelo diálogo, pelo amor, pelo exemplo. E quando ocorrer a disciplina, a criança tem que saber o porquê da disciplina. E isso tem que ser feito com calma, com amor, não com brutalidade, pois do contrário você não criará filhos, mas criará bandidos. E pode ter certeza, quando você maltrata um filho, além de você causar danos emocionais, Deus está registrando tudo nos livros celestiais e vai cobrar de você no dia do juízo. Se você, por meio do estudo de hoje, percebeu que errou e muito com seus filhos, eu vou lhe dar 2 conselhos para você não colocar em risco a sua salvação. E você tem que seguir esses 2 conselhos hoje, para o seu próprio bem. Primeiro, ajoelhe-se pedindo perdão a Deus. E em segundo lugar, peça perdão para os seus filhos. Faça isso, porque Deus exige isso de você. Que os seus filhos, ao olharem para você, vejam um pai e uma mãe de Deus, e não um pai e uma mãe usados pelo demônio. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.